Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Perazzo e nesse vídeo vou mostrar como fazer tabela de frequência aqui no SPSS. É muito simples, vou fazer isso para variáveis não métricas, ou também chamadas de demográficas, nominais, enfim, aquelas que nós temos valores de categorias para serem contados. Onde eu configuro isso aqui no SPSS? Aqui na aba Variable View. Então aqui eu tenho um conjunto de variáveis que eu chamo, por exemplo, de nominal. E aqui eu atribuo valores. Então aqui eu tenho sim ou não para essa variável, já de interação com uma organização. Aqui a de renda eu tenho alguns possíveis valores. Aqui na faixa etária tem os possíveis valores de faixa etária e assim vai. Como é que eles se apresentam aqui na minha base de dados? Pois bem, aqui na Data View eu tenho esses valores, eu separei aqui como demográficas. Então aqui estão as minhas variáveis não métricas. Aqui estão os valores numéricos, mas que na verdade representam valores desse tipo. Então aqui eu tenho sim ou não, as faixas de renda que eu classifiquei, o tipo de escolaridade, o nível de escolaridade, a região de moradia e as possíveis faixas etárias. Então eu estou interessado em tirar a contagem, fazer a contagem desses valores. E isso eu faço aqui, por meio dessa tabela de frequência. O caminho é Analyze, Estatísticas Descritivas, Frequências. Então cliquei, vou deixar aqui marcado aqui embaixo, Display Frequency Tables, que é para apresentar as tabelas de frequência. Aqui em estatísticas, como estou trabalhando com medidas não métricas, não vou selecionar nada. Não quero nenhum desses valores, isso aqui se aplica à variável métrica. Aqui em gráfico, vou deixar selecionado ou de pizza ou de barra, se for do meu interesse. Primeiro eu vou deixar aqui o de barras, vou apertar continue, depois eu faço com o de pizza. Não preciso deixar nada informado, a não ser que você queira trocar aqui o ordenamento. E também não vou mexer no Bootstrap. Vou selecionar aqui também a faixa etária. E vou fazer com essas três variáveis, renda, escolaridade e faixa etária. Vamos ver o que aparece. Vou apertar OK, ele vai mudar a janela e vamos ver os resultados. Aqui nós temos então a nossa tabela com os casos válidos. Então na nossa base de dados nós temos 472 observações ou questionários coletados. Não temos dados perdidos porque já fizemos esse tipo de tratamento. Aqui nós temos as nossas tabelas de frequência, Frequency Tables, e aqui as contagens dos possíveis valores por cada variável. Então aqui nós temos a variável renda, aqui nós temos a variável escolaridade e aqui a variável faixa etária. Aqui nós temos a contagem, por exemplo, de até 2 salários mínimos, 130 observações. Esse 130 corresponde a 27,5 do total de 472. Então a mesma coisa é feito com os demais valores. Aqui nós temos o que chama de percentual válido. Então esse percentual válido está igual ao percentual normal porque não temos casos perdidos, dados perdidos. E aqui nós temos o percentual acumulado. Então a primeira linha é sempre igual, 27,5, mas aqui eu já somo com a segunda, 27,5 mais 30,7, daí 58,3. E assim vai fazendo. Aqui nós temos o nível de escolaridade, as ocorrências, 123 do ensino médio, 349 do ensino superior, os percentuais. Aqui nós temos as nossas faixas etárias, então entre 16 e 24, 25 e 34, aqui as contagens que nós conseguimos na nossa coleta de dados com os percentuais e os percentuais acumulados. Aqui nós temos o gráfico de barras, veja que fica interessante. Mesmo aqui trabalhando com 5 possíveis valores, também ficou um gráfico interessante de ser observado. Talvez melhor do que o de pizza, já que a gente tem mais de 2 ou 3 observações, de 2 ou 3 valores. Aqui para 2 valores o de base é interessante, mas talvez o de pizza seja melhor, vamos ver na sequência. E aqui da nossa faixa etária. Agora vamos rodar o gráfico de pizza para que todos possam ver. Analyze, Descritivo Statistics ou frequências. Também posso vir aqui, nesse caminho, usar a última ação. Então aqui, frequências, vou deixar marcado
Eu não precisaria deixar aqui mais as tabelas, porque eu já rodei. Na verdade, eu só quero o gráfico de pizza, então vou tirar. Vou aqui em gráficos e vou colocar pizza, ou torta em inglês, pie. Então continue, ok. Aqui está a minha tabela com os casos e aqui os meus gráficos. Então veja que o gráfico de pixel ficou interessante também, assim como o de barras. Então vai da preferência de cada um, qual seria a escolha. Aqui nós temos com dois valores muito interessantes esse gráfico de pixel, como ele se apresenta. Dá para ver claramente aqui a diferença de contagem. E aqui também para a faixa etária, que são 4 valores. Também fica bastante interessante. Dá para ver que está razoavelmente equilibrada a contagem. Bom, sobre tabela de frequência, era isso que eu queria mostrar. Espero aí que tenham gostado. Até a próxima.